Olá, sejam bem-vindos a esta formação sobre uma modelização de plano de ação de língua portuguesa. Eu sou a professora Thaís David, professora especialista em currículo do componente de língua portuguesa. E na pauta desta reunião será falado sobre plano de ação, definição e relevância. Haverá uma retomada do projeto Aprender Juntos para os sextos anos, a modelização de uma elaboração de plano de ação de língua portuguesa e a modelização de uma sequência de atividades baseada no mesmo modelo de plano apresentado. E, por fim, falaremos sobre portfólio, trazendo definição e relevância. E, portanto, o objetivo é subsidiar os professores de língua portuguesa na compreensão e na elaboração de planos de ação, em especial com foco em ações de recuperação e aprofundamento das aprendizagens, bem como na organização de portfólio. Começaremos, então, explorando um pouco sobre o plano de ação. O plano de ação é um documento interno da unidade escolar, no qual consta o planejamento escrito de como o professor vai desenvolver suas aulas, traçando metas para alcançar seus objetivos. De certa forma, é um compromisso que tem a intenção de auxiliar o professor a nortear suas ações em sala de aula com o objetivo de desenvolver habilidades. No caso do programa de recuperação e aprofundamento das aprendizagens, o foco será nas habilidades percebidas como fragilizadas para o ano sério. Um plano de ação deve ter prazo estipulado e ser seguido, mas, como se trata de um documento vivo, comporta modificações e melhorias ao longo do processo. A partir das metas traçadas, gestores e professores podem avaliar o que deu certo e se planejar para avançar ou implementar novas ações. Por isso, quanto mais claro e focado em poucas habilidades por vez, melhor. E agora, retomaremos um pouco sobre o programa de recuperação e aprofundamento das aprendizagens. O programa de recuperação é algo grandioso, pois ele engloba diversas ações e projetos. Por exemplo, os projetos que existem dentro desta grande pasta que é o programa são o Aprender Juntos, que é uma ação específica para terceiros, quartos, quintos e sextos anos. Outro projeto chamado de PRR, que é o projeto de reforço e recuperação, onde há um professor auxiliando. Temos também a monitoria de estudo, que é o além da escola, aquele que ocorre no contraturno. E nós temos também a recuperação intensiva, que é aquela que nós conhecemos como recuperação de férias. Estes são os projetos. Além desses projetos, nós temos o material Aprender Sempre, que é um material que visa a recuperação das aprendizagens, já que ele é focado nas habilidades essenciais tidas como fragilizadas e que são de anos séries anteriores, essenciais para a continuidade dos estudos. Nós temos a recuperação contínua, que nós, como professores há tantos anos, já utilizamos no dia a dia da sala de aula. Temos a semana de estudos intensivos, que é aquela semana em que, ao final de cada bimestre, nós focamos em recuperação de aprendizagens daquele bimestre em curso. Então, percebam como o programa de recuperação e aprofundamento possui diversas demandas, mas o foco é sempre o mesmo: garantir que todos os estudantes desenvolvam suas habilidades essenciais para o ano série em curso e ou recuperem estas habilidades. O projeto Aprender Juntos é para recuperação, reforço e aprofundamento da aprendizagem. E ele é diferenciado por agrupar estudantes de acordo com níveis de aprendizagem, ou seja, durante as aulas do projeto, os estudantes são agrupados de acordo com suas necessidades de aprendizagem. Esses agrupamentos devem ser pensados pelo professor do componente curricular, levando em consideração os indicadores escolhidos durante a elaboração do plano. Por exemplo, resultado de sondagens, resultado de avaliações internas e externas.
E para compreender melhor como se dá toda essa construção do plano de ação, nós teremos agora uma modelização. É preciso definir o primeiro passo, que é a definição da habilidade essencial, no nosso caso de língua portuguesa, que nós vamos ter como habilidade meta, ou seja, é aquela habilidade que nós percebemos fragilizada e que precisa ser recuperada, reforçada ou aprofundada. E para isto, selecionamos esta habilidade, que teve 64% de acerto, de uma escola que tem apenas uma turma de sexto ano. A habilidade é ensino fundamental, primeiro ao quinto ano, língua portuguesa, habilidade 3, localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Então, nós teremos que pensar agora como articular o estudo desta habilidade e o desenvolvimento dela. Mas antes de formular atividades que visem recuperar a habilidade que eu localizei como fragilizada, eu tenho que pensar na minha turma de alunos. Então, nós elaboramos aqui uma lista fictícia de alunos e, dadas as sondagens, nós os separamos em 4 grandes grupos: abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Então, esses nomes são de alunos fictícios, colocamos 4 como abaixo do básico, partindo do pressuposto de que esses alunos não dominam o sistema de escrita alfabética. Temos 6 alunos dentro do básico, partindo do pressuposto de que sejam estudantes que dominam o sistema de escrita alfabético, mas que apresentam ainda uma fragilidade bem grande em relação ao ano série em curso, no caso, o sexto ano. Percebemos 6 alunos dentro de um nível adequado para o ano sério e também um grupo de 6 alunos que acompanham muito bem e têm aí um desempenho excelente. Como então eu vou trabalhar uma mesma habilidade meta se eu tenho realidades diferentes para o meu alunado? E aí a importância do agrupamento. Antes disso, vamos recuperar algumas informações. A primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que o nosso currículo, ele segue o que nós chamamos de movimento espiral ascendente. O que isso significa? Quanto mais ele ascende, ou seja, quanto ele sobe, maior o nível de dificuldade. Os alunos, no início da escolarização, desenvolvem habilidades básicas, eles vão o tempo todo reutilizando essas habilidades e aprendendo novos conceitos. Revisitam uma habilidade, aprendem novos conceitos. E por isso que se diz que tem um movimento espiral. Suponhamos que a minha habilidade meta está aqui, está no topo, ela é a minha meta. Eu tenho um longo percurso que o aluno deveria ter seguido para alcançá-la. E quando eu tenho estudantes classificados entre abaixo do básico, básico, adequado e avançado, eu terei estudantes em pontos diferentes desse espiral. Enquanto com alguns eu precisarei recuperar habilidades muito básicas, com outros que já têm essas muito básicas consolidadas, eu terei que trabalhar outras habilidades a fim de que eles avancem, com outro grupo ainda, habilidades ainda mais avançadas. Então, nós elaboramos agora um modelo de plano para que vocês vejam na prática como isso pode acontecer. Lembrando que esse é um modelo semelhante, talvez, ao que vocês utilizam na escola de vocês, mas talvez não seja idêntico. Bom, primeira coisa, muito importante inserir o timbre da unidade escolar, afinal, é um documento interno. Um título, no caso aqui, Plano de Ação de Recuperação e Aprofundamento, e nós preenchemos com o segundo bimestre. Em seguida, esse modelo de plano ele tem os tipos de recuperação, então nós selecionamos Aprender Juntos, que é um modelo que vai ser mostrado agora. Anos finais e sexto ano A, que é a nossa turma fictícia. Em seguida, o nome completo do professor, afinal é um documento, e o componente curricular. Objetivo. No caso, como a habilidade selecionada é uma habilidade de primeiro ao quinto ano, nós escrevemos recuperar as habilidades essenciais de anos anteriores que não foram assimiladas pelos estudantes durante seu percurso escolar. A justificativa, garantir a superação das dificuldades de aprendizagem dos estudantes, adaptando as estratégias de ensino às necessidades de cada um. Afinal, eles serão separados em agrupamentos. Os indicadores.
neste caso, como eu mostrei, o resultado da primeira AP. E é importante também estipular uma meta. É muito importante que o plano ele seja real. Então, a nossa meta estipulada é de 90% dos estudantes envolvidos. Em seguida, o cronograma. É muito importante, dentro de um plano de ação, sempre haver um cronograma, uma previsão temporal. Aqui nós colocamos um cronograma de 2 semanas e já estipulamos em quais aulas isso vai ocorrer. Em seguida, temos unidade temática ou práticas de linguagem. Sabemos que em língua portuguesa trabalhamos com práticas de linguagem, mas como esse é um modelo de plano para todos os componentes curriculares, por isso que aparece aqui unidade temática, que é o termo utilizado nos currículos de matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Bom, então a nossa prática de linguagem será leitura e escuta compartilhada e autônoma. O nosso objeto de conhecimento, estratégias de leitura e de compreensão, e a nossa habilidade de meta, localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Mas de onde mesmo eu retiro estas informações? Vamos ver? Aqui. Dentro do currículo, você já tem todas essas informações, elas estão organizadas em colunas, e caso alguém tenha dúvidas de onde localizar, deixamos o endereço eletrônico aqui embaixo, efap.sp.gov.br/currículo paulista. Basta acessar esse site, descer um pouquinho a tela, que vocês terão acesso ao currículo completo de todas as áreas do conhecimento. Então, quando nós vamos para a parte de habilidades, por que é importante não colocar muitas habilidades por vez? Nós acreditamos que mesmo que lá no CAED se apresente um resultado em que a gente perceba que é importante realizar intervenções, como por exemplo o que nós colocamos aqui como habilidade meta, que é esta, localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais, nós sabemos que essa habilidade necessita de um percurso antes de atingi-la. Então, nós partimos do pressuposto de que é mais viável colocar uma habilidade como meta e dentro dos agrupamentos eu penso em quais outras habilidades eu utilizarei com os meus alunos a fim de desenvolver um percurso de saberes até que ele atinja a meta. Por exemplo, no grupo aqui de abaixo do básico, que neste plano nós chamaremos de Esopo, afinal, o termo abaixo do básico é um termo para o professor, vocês perceberão que dentro deste agrupamento Esopo, as habilidades que constam, uma delas fala de leitura e as demais falam da aquisição do sistema de escrita. Por quê? Antes que o meu estudante seja capaz mesmo de localizar essas informações explícitas, ele tem que adquirir o sistema de escrita alfabético. Então, com estes estudantes do primeiro agrupamento, eu seguirei um passo a passo, que será diferente do passo a passo que eu seguirei com os estudantes do básico, que aqui nós chamamos de grupo Irmãos Green. Vocês perceberão que aqui serão mobilizadas habilidades diferentes. Uma de leitura compartilhada, outra que fala sobre adjetivos, e já temos de novo a habilidade meta de localizar as informações explícitas em textos de diferentes gêneros. Por quê? Porque esses estudantes já adquiriram um sistema de escrita alfabético, então com eles eu posso avançar um degrau. E aqui, no plano, nós agrupamos os estudantes do adequado e avançado, partindo do pressuposto de que eles já têm um desenvolvimento, mas precisam aí de um aprofundamento. Chamamos este grupo de La Fontaine, e vocês perceberão que haverá diversas habilidades, algumas falando de adjetivos, de marcas de tempo e de espaço, e teremos também o desenvolvimento aqui no final da habilidade de meta. Então, o que nós chamamos aqui no plano de habilidade sintoma e habilidade causa é o que os professores coordenadores das escolas de vocês já têm trabalhado há algum tempo quando o assunto é recuperação, que muitas vezes nós localizamos um baixo desempenho de um estudante em uma habilidade específica, mas eu preciso, como professor, observar se realmente
aquele sintoma que o aluno me apresenta é o que está causando a dificuldade naquela habilidade, ou se ele, dentro do currículo em espiral, está ainda com uma defasagem ainda maior, precisando adquirir habilidades ainda mais elementares. Em seguida, no plano, nós colocamos a metodologia. Se eu terei 3 agrupamentos com atividades distintas, a minha metodologia também provavelmente não será a mesma. Aqui nós já não utilizamos mais os termos abaixo do básico, básico e adequado e avançado. Nós já colocamos os nomes dos grupos e para cada um dos agrupamentos, nós colocamos quais serão as metodologias utilizadas. Em seguida, recursos. Então, dentro dos recursos, a Lília e eu selecionamos o acervo paradidático, o centro de mídias, a sequência de atividades e uma atividade lúdica com intencionalidade pedagógica. É importante, dentro de recursos, colocar apenas aqueles que realmente serão utilizados. E a avaliação. Aqui, a avaliação sempre individualizada. Então, é o desempenho de cada estudante ao longo do percurso, levando em consideração todas as estratégias que ele utilizou para avançar. Em seguida, é importante que dentro do plano exista a lista nominal com o nome completo dos estudantes do agrupamento. Então, aqui, nós colocamos o abaixo do básico com os nomes, o básico, e mesmo que no passo a passo do desenrolar das atividades, o adequado e o avançado estejam desenvolvendo as mesmas atividades neste momento, é importante que no plano os nomes deles apareçam em locais separados. Afinal de contas, isso é um documento que vai compor também o portfólio e aí fica evidenciado o desempenho de cada estudante. Por fim, você, professor, assina, o professor coordenador assina, agora é coordenador de gestão pedagógica, mas nós já tínhamos elaborado, peço desculpas. E, por fim, colocar aí o local e data. Então, aqui no rodapé deste vídeo, vocês terão acesso ao link deste documento em Word, que tem, então, as 2 páginas que eu acabei de mostrar do plano de ação relacionado a esta sequência. E, em seguida, a sequência. Eu vou mostrar e apenas comentar, só para que vocês visualizem mesmo de longe. Não entrarei em detalhes, porque está tudo bem comentado, tem todo o passo a passo aqui. Nós procuramos elaborar semelhante às sequências de atividades do material Aprender Sempre. Bom, criamos uma legenda que tem em vermelho instruções para você, professor, em azul alguns subsídios para a sua aula, e em preto aquilo que efetivamente será utilizado com o estudante. Então, vocês vão reparar que tem algumas partes de explicação. Em relação aos subsídios, nós, como vamos trabalhar o gênero fábula, colocamos um textinho explicando o que é fábula com o referencial, um textinho resumido sobre Monteiro Lobato, que é o autor da primeira fábula que utilizaremos, um link de sugestão de um roteiro do Centro de Mídias que fala de fábulas, um outro link de um vídeo do YouTube que tem esta fábula lida lindamente por uma professora, e é uma fábula animada, então é interessante. E, por fim, um textinho explicativo falando um pouquinho da Kátia Bracklin e da leitura compartilhada. Então, essa parte toda para o professor, como um manual, e aí começa efetivamente a leitura compartilhada. A primeira proposta que nós trazemos, então, é que mesmo que os estudantes estejam em 4 agrupamentos e que sejam desenvolvidas 4 aulas com movimentos diferentes, para a primeira aula, nós sugerimos uma leitura compartilhada. Afinal, a leitura compartilhada é um dos carros-chefes da recuperação e ela deve ser realizada durante as aulas de recuperação. Então, nós selecionamos esse texto, O Ratinho, o Gato e o Galo, do Monteiro Lobato, e as partes que vocês visualizam em vermelho permeando o texto são as sugestões de pausa para a leitura compartilhada. Então, no primeiro momento, mesmo que agrupados, todos os estudantes participarão da leitura juntos. A partir da segunda aula, cada agrupamento realizará atividades diferentes e mobilizará para isso saberes diferentes e articulará habilidades diferentes.
Então, o primeiro grupo, aquele que nós chamamos de esopo, que são os estudantes mais fragilizados, sugerimos ali alguns exercícios que vão tratar da aquisição do sistema de escrita alfabético. Então, vocês terão aqui uma sequência de 3 aulas, para as aulas 2, 3 e 4. Nós optamos por colocar já todos os exercícios na sequência, para que você, professor, possa visualizá-los e separar dentro da segunda, terceira e quarta aulas, como será o encadeamento aí dessas atividades. Então, são 8 atividades, todas elas desafiadoras para estudantes que ainda não adquiriram o sistema de escrita alfabético, e que os ajudarão a chegar a esta aquisição. Na última página desta sequência, que é esse alfabeto móvel aqui, onde o cursor está se mexendo ao lado, é um material interessante para que os alunos que ainda não dominam totalmente o sistema de escrita tenham. Então, pode ser impresso num papel um pouco mais durinho, e existe a venda aí no mercado em alguns materiais também, em EVA, de madeira, pode ser que a escola até já possua este material para uso. A próxima sequência de atividades, também prevista para segunda, terceira e quarta aulas, dentro do plano, é do grupo Irmãos Green, que são os estudantes que estão no nível básico. Então, os estudantes também trabalharão com a releitura da mesma fábula. Vocês perceberão que aqui já não é mais utilizada apenas a letra bastão maiúscula. Então, existe aí uma sequência de 8 exercícios e depois de uma produção textual. Os alunos criarão um novo fim para a segunda fábula, que é uma fábula do Esopo. E, por fim, a última sequência de atividades do grupo, que está entre o adequado e o avançado, que é o grupo La Fontaine. Vocês perceberão, como eu disse, que esta sequência também para a segunda, terceira e quarta aulas mobilizará um rol de saberes um pouco maior e exigirá um pouco mais desses estudantes. Então, nós colocamos de novo a mesma fábula, porém, os exercícios requeridos e as habilidades mobilizadas são outras de acordo com o plano. Tem também a segunda fábula, que é a do leão e do mosquito, porém, este grupo fará uma produção textual. Como funciona essa produção textual? Em cada uma destas fileiras de imagens, nós temos uma cor. Os estudantes vão sortear uma ficha de cada cor. Então, ao todo, eles terão 6 elementos, 2 personagens, 2 elementos que se relacionam a caracterizações desses personagens, um lugar e um outro elemento avulso que pode ou não estar relacionado com esse lugar. E com esses 6 elementos, eles devem elaborar uma fábula, seguindo toda a estrutura narrativa prevista para uma fábula, culminando numa moral da história. E aí você, professora, a depender do seu grupo de estudantes, pode articular se nesta atividade os estudantes sortearão e cada um do agrupamento produzirá a sua fábula, ou eles podem produzir oralmente com os elementos sorteados uma fábula coletiva e cada um faz o seu registro utilizando suas palavras. Então, fica flexível aí ao professor, esta é uma atividade interessante. E, por fim, colocamos a referência bibliográfica. Nós modelizamos desta maneira, criando uma sequência, porque nós acreditamos que a sequência de aprendizagens do Aprender Sempre vocês já dominam bem. O que é possível fazer também? Utilizar o Aprender Sempre com aqueles agrupamentos que você, de acordo com as suas sondagens, observa que os alunos conseguem desenvolver com autonomia e realmente construindo aquelas habilidades previstas no Aprender Sempre e elaborar uma sequência paralela, utilizando talvez os mesmos textos, as mesmas temáticas, para aqueles que ainda estão com um nível de desempenho muito fragilizado para a idade série. E finalizada, então, a breve demonstração do plano, falaremos um pouco sobre o portfólio. O portfólio funciona como um instrumento de avaliação e acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes. É como uma fotografia da turma, já que ele proporciona uma visão geral e, ao mesmo tempo, detalhada sobre o processo de aprendizagem dos estudantes. Ele pode ser feito em cadernos, em pastas ou mesmo em plataformas digitais. Isto vai depender dos combinados dentro da unidade escolar. Porém,
ele não é só uma amostragem das atividades da turma. No portfólio, é essencial que o desempenho dos estudantes esteja evidente. Assim, é importante que haja avaliações diagnósticas e também todas aquelas atividades que evidenciem a aquisição das habilidades trabalhadas, não sendo necessário inserir todas as atividades realizadas ao longo do percurso. É possível que contenha os planos de ação e também anotações reflexivas do professor a partir das análises. E assim concluímos essa breve reunião de hoje, com a afirmação de que um bom planejamento é fundamental para a efetivação do processo de recuperação e aprofundamento das aprendizagens. Muito obrigada a todos pela atenção. É sempre um prazer ter a oportunidade de conversar com vocês, mesmo que rapidamente, e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas e sugestões. Compartilhem as experiências de vocês conosco. Até a próxima!